Circle of Inevitability, capítulo 929. Filme. O que? Jenna ficou chocada com a resposta de Lumian. A imagem da Madame Mágica no sonho do Senhor Tolo é a do romancista, peixe salgado sem sonhos. Embora Jenna já tivesse visto personagens como o Imperador Roselli como CEO de uma empresa, em reportagens de notícias, e o vice-almirante Iceberg como diretora de uma escola preparatória, ela nunca havia realmente interagido com essas figuras famosas na realidade. Mas a Madame Mágica era alguém que ela realmente conheceu, conversou e pediu conselhos. Como poderia um anjo tão poderoso, portador de uma carta dos arcanos maiores e uma das seguidoras do Senhor Tolo, ser uma romancista aqui? Isso subitamente destacou o absurdo, a distorção e o ridículo do sonho. A posição de Jenna não lhe permitia ver a aparência da autora através da multidão, então ela voltou seu olhar para o interior da parede de vidro da livraria, onde a silhueta da pessoa autografando livros estava levemente refletida. Os olhos de Jenna, disfarçados de castanho escuro por mentira, instantaneamente se tornaram profundos, como se escondessem espelho após espelho dentro deles. Através dos espelhos, ela viu claramente a autora, cabelos longos, levemente cacheados, tingidos de castanho, usando um vestido colorido de alças finas com tecido em camadas, exalando um forte estilo exótico. Combinado com seu lindo rosto, ela emitia uma aura livre e casual. Era inconfundivelmente a portadora da carta dos arcanos maiores, Madame Mágica. É ela mesmo, Jenna sussurrou. Lumian deu alguns passos para trás, distanciando-se da multidão que fazia fila para autógrafos. Escondendo um espelho na mão e falando em voz baixa, ele murmurou como se fosse para si mesmo, com base em nossas observações e nas informações fornecidas pelos portadores de cartas dos arcanos maiores. Quando o subconsciente do Senhor Tolo tece imagens de sonho, ele faz referência significativa às características das figuras correspondentes do mundo real. O Imperador Roselli era o governante de um país, então na Cidade dos Sonhos ele se tornou o chefe de uma grande empresa. A vice-almirante Iceberg é uma semideusa da Igreja do Conhecimento, apaixonada por ensinar e há muito tempo educou piratas no Sonho Dourado. Então, na Cidade dos Sonhos, ela se tornou a diretora de uma escola preparatória. Você está sugerindo que a verdadeira identidade da Madame Mágica está mais ou menos relacionada a ser uma autora? Franca, também no labirinto de espelhos, entendeu rapidamente o que Lumian estava tentando expressar. O olhar de Lumian passou pelos banners refletidos no labirinto de espelhos, parando em uma descrição. Ele perguntou em voz baixa a Franca e Jenna, sobre o que é a série Grande Pirata. Vou pesquisar, disse Franca, pegando o telefone e tocando na tela. Enquanto ela procurava, a expressão de Franca gradualmente se tornou estranha. Jenna, reprimindo a vontade de procurar conteúdo relacionado em seu próprio telefone, perguntou curiosamente: tem alguma coisa? A série Grande Pirata é sobre piratas lendários ativos no mar. Cada volume tem um tema diferente. O volume da terceira parte é Aventureiro Louco, e a história se passa entre o aventureiro German Sparrow e 3 belas piratas, Almirante das Estrelas, Vice-Almirante Iceberg e Vice-Almirante da Peste. Franca resumiu os pontos-chave para seus companheiros com emoções complexas. Jenna ficou chocada ao ouvir isso. Embora Lumian tivesse alguns palpites e suspeitas antes, ele não conseguiu evitar interromper Franca. Isso não é parte do conteúdo da série O Grande Aventureiro? Aparentemente sim, concordou Franca. Lumian olhou novamente para os banners refletidos no labirinto de espelhos e para a multidão na fila, dizendo como se estivesse pensando. O subconsciente do Senhor Tolo teceu a identidade dos sonhos da Madame Mágica como a autora original da série Grande Pirata,
especializada em romance. A série Grande Aventureiro do Mundo Real é parcialmente refletida na série Grande Pirata do Sonho. A série Grande Aventureiro tem um forte elemento romântico, com as interações entre German Sparrow e as almirantes piratas descritas de forma um tanto ambígua, mas não muito claras. A série Grande Aventureiro transformou muitos piratas famosos em personagens cômicos ou protagonistas de rumores sensacionais, e até inclui introduções ao conhecimento místico e à privacidade de dois oráculos. No entanto, a autora Force Wall nunca foi visitada por nenhum pirata ou avisada pela igreja. Ao ouvir isso, Franca já havia tirado uma conclusão e disse suavemente: como os piratas ousariam? Procurar o Anjo das Estrelas para obter uma explicação seria como se entregar em troca de uma recompensa. Madame Mágica é Force Wall, a autora da série O Grande Aventureiro? Jenna se perguntou incrédula, então respondeu sua própria pergunta. Sempre pensei que ela não fazia sessões de autógrafos por medo de expor seu paradeiro e ser vingada por piratas. Jenna de repente se virou para Lumian. Você não disse que a Madame Mágica era um anjo do início da Quinta Época, com mais de 1000 anos de idade? Por que ela decidiria de repente escrever romances? Esse foi só meu palpite. Talvez o Sr. Porta tenha vivido o suficiente e só tenha morrido nos últimos anos, e a Madame Mágica tenha sido sua aluna mais jovem, disse Lumian, achando isso chocante e estranhamente divertido. Ele continuou cuidadosamente: além disso, você não percebeu? Por causa da popularidade da série Grande Aventureiro, o avatar do Sr. Tolo, German Sparrow, ganhou um grande número de adoradores. Para usar um termo que ouvi antes, German Sparrow adquiriu muitas âncoras. A série O Grande Aventureiro foi escrita pela Madame Mágica, a pedido da Igreja do Tolo, como uma forma de evangelismo. Franca teve uma percepção repentina. Lumian assentiu, e talvez a sequência atual da Madame Mágica exija que ela desempenhe o papel de uma autora. É possível. Franca de repente ficou animada. Da próxima vez que encontrarmos a Madame Mágica, deveríamos pedir um autógrafo dela. Uau! A assinatura de um anjo teria algum efeito especial. Antes que ela terminasse de falar, Franca e Jenna se viraram simultaneamente para Lumian e perguntaram em uníssono: e aquelas cartas de antes? Lumian disse com considerável pesar: eu as queimei. Jenna compartilhou seu arrependimento, mas disse com expectativa: quando retornarmos ao mundo real, poderemos perguntar a Madame Mágica sobre os desenvolvimentos futuros de O Grande Aventureiro, quando o próximo livro será lançado e se Frank Lee, o imediato da Almirante das Estrelas, é realmente tão exagerado. Enquanto conversavam, Lumian dissipou o labirinto de espelhos. Os três olharam para a longa fila para a sessão de autógrafos, então se viraram com Anthony e Ludwig para a escada rolante mais próxima e subiram para o quarto andar. Que filme devemos assistir? Franca examinou os pôsteres promocionais e seus olhos brilharam de repente. Vamos assistir O Grande Pirata 3. Tudo bem, Lumian concordou imediatamente. Seria uma boa oportunidade de ver como é German Sparrow no sonho do Sr. Tolo. Franca, que tinha acabado de ganhar uma quantia significativa na loteria, generosamente comprou 5 assentos em fila, 3 baldes de pipoca caramelizada e 5 copos de refrigerante gelado. Ludwig tinha um balde de pipoca só para ele, Franca, Jenna e Lumian dividiram um, e Anthony e Ludwig dividiram o outro. Depois de entrar no cinema e encontrar seus assentos correspondentes, antes que Franca pudesse distribuí-los, ela descobriu que Lumian e Jenna haviam deixado um espaço entre eles para ela. Eu pensei que Lumian se sentaria no meio. Franca sentou-se alegremente entre Lumian e Jenna. Ludwig sentou-se bem ao lado de Lumian, com Anthony do outro lado de Ludwig.
Crunch, crunch, Ludwig continuou jogando pipoca na boca, ocasionalmente tomando seu refrigerante gelado, ignorando completamente as imagens na tela. Depois de alguns minutos, os créditos de abertura começaram. Ventos uivantes, uma superfície de mar escura, ondas às vezes subindo alto o suficiente para aparentemente tocar o céu, às vezes afundando em enormes redemoinhos. O olhar de Jenna foi imediatamente cativado, como se ela própria estivesse naquela cena aterrorizante exibindo o poder da natureza. Os efeitos especiais não são ruins, comentou Franca brevemente. Ela não ficou tão impressionada quanto Jenna porque tinha visto muitos sucessos de bilheteria antes de sua transmigração. Além disso, durante a cerimônia do casamento do mar em Porto Santa, ela e Lumian testemunharam e experimentaram pessoalmente um redemoinho ainda mais exagerado do que um naufrágio, o que estava além da comparação com esses efeitos especiais. O olhar de Lumian se concentrou nos 3 navios piratas que saíam da tempestade e nas piratas femininas paradas na proa. Aquela vice-almirante iceberg se parece em cerca de 70 a 80% com a diretora AI das aulas de tutoria dos sonhos. 000, Jenna reconheceu uma das piratas, pois ela parecia ter sido inspirada na diretora AI Nana das aulas de tutoria dos sonhos. Ao ouvir as palavras de Jenna, Lumian franziu levemente a testa. A vice-almirante iceberg no filme parecia muito com a semideusa que ele viu na masmorra da Igreja do Conhecimento. Era a antiga vice-almirante iceberg. E divina? Lumian percebeu de repente. O elenco deste filme é bastante fiel ao original, suspirou Franca. Então, seu olhar congelou, e ela apontou para outra pirata, dizendo em voz baixa: com quem você acha que ela se parece? Lumian ficou momentaneamente em silêncio antes de responder: Madame Eremita. A verdadeira identidade da senhora. Eremita é a almirante das estrelas, não, rainha das estrelas Catoa. Não é de se espantar que a última parte de O Grande Aventureiro tenha descrito os eventos entre ela e German Sparrow com tanta cautela, Jenna murmurou. Todos ficaram em silêncio novamente. Nesse momento, a cena mudou, e um homem apareceu em meio à tempestade e aos relâmpagos. O homem usava um sobretudo preto e uma cartola, estava de pé sobre as ondas agitadas, levantando lentamente a cabeça, que antes estava abaixada. Aos olhos de Lumian, esse homem parecia ter sido esculpido de Zhou Mingrui como o protótipo original, mas mais afiado e frio. Mesmo usando óculos de aro dourado, ele conseguia fazer as pessoas fecharem a boca involuntariamente. German Sparrow. O protagonista desta edição da série O Grande Pirata, German Sparrow. Com isso, os créditos de abertura terminaram e o filme principal começou. O primeiro plano focou em um peixe sendo assado, com vários temperos sendo polvilhados sobre ele. Ludwig, que havia dado uma olhada no filme, de repente levantou o braço, apontando para o peixe assado na tela, e disse ao padrinho: eu quero comer isso. Pedindo uma refeição agora? Lumian riu, pegou alguns pedaços de pipoca e os colocou na boca de Ludwig.